Fala pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos fazer sobre o meu assunto favorito da matemática do ensino médio, que são as funções, tá certo? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, então já vou pedindo aqui para vocês avaliarem o vídeo com um like, se possível um comentário dizendo o que você achou, e não esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo dessa série, tá certo? Muito obrigado e bora pro vídeo. Vamos então iniciar o assunto de funções. Funções, muito bem. E para isso, antes de qualquer definição formal ou mais rigorosa, eu vou fazer aqui o desenho de dois diagramas, porque eu vou fazer um exemplo que vai ilustrar aqui muito os conceitos iniciais de funções e que geralmente o pessoal passa batido, ok? Vou escrever aqui alguns nomes: Ana, Caio, João e Mari. E aqui eu vou colocar alguns meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, ok? E como que eu vou relacionar esses dois diagramas? Eu vou ligar cada pessoa no mês de aniversário dela, ok? Então vamos dizer que Ana vai em fevereiro, Caio vai em abril, João também vai em abril e Mari vai em junho, ok? E agora vamos fazer uma análise mais intuitiva disso aqui. Dentro desse conjunto de pessoas, todo mundo tem que fazer aniversário em um mês, certo? Não pode ter aqui uma pessoa que simplesmente não faça aniversário, isso não é definido. Mas nesse conjunto dos nossos meses, pode muito bem ter um mês em que uma pessoa não faça aniversário. Não tem nenhum problema isso, ok? E o que mais? Uma pessoa, ela não pode fazer aniversário em 2 meses diferentes. Isso é impossível, né? Ana não pode fazer aniversário em janeiro e fevereiro. Isso não é bem definido. Mas duas pessoas podem muito bem fazer aniversário no mesmo mês. Isso não tem nenhum problema, certo? E aí agora, antes da gente partir para a definição matemática do que é isso tudo que eu falei, vamos nomear esses dois diagramas. Esse aqui a gente chama de domínio e esse a gente chama de contradomínio. Opa, contradomínio. Muito bem. E esses três elementos aqui, no caso genérico, todos os elementos que forem associados a um elemento do domínio, né, eles recebem um nome especial. Eles participam de um conjunto que a gente chama de conjunto imagem. Ok? Conjunto imagem. E essa relação que leva elementos do domínio para o contradomínio é o que a gente chama de função. Uma função é uma lei que leva um elemento do domínio para um elemento do contradomínio, ok? E agora, vamos especificar mais as coisas. Para cada elemento do domínio, só deve estar associado um elemento do contradomínio. Ou seja, uma pessoa só faz aniversário em um mês. Nenhum elemento do domínio pode estar associado a dois elementos do contradomínio. Mas dois elementos do domínio podem estar associados a um elemento do contradomínio, como nesse caso, duas pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Não podem sobrar elementos no domínio, ou seja, não pode ter uma pessoa que não faz aniversário. Mas podem sobrar elementos no contradomínio. No caso, podem ter meses que pessoas não fazem aniversário. Ficou claro? Então agora vamos fazer um exemplo que seja um pouquinho mais numérico, certo? Para a gente entender um pouquinho melhor. Vou desenhar aqui de novo dois diagramas. E agora eu vou escrever alguns números. 2, 3, 4 e 5. E aqui eu vou escrever 4, 6, 8, 10 e 12. E como que eu vou associar eles? Eu vou ligar cada número no seu respectivo dobro, ok? Ou seja, 2 vezes 2 é igual a 4, 3 vezes 2 é igual a 6, 4 vezes 2 é igual a 8, 5 vezes 2 é igual a 10. O 12 sobrou, mas isso não tem nenhum problema. Observe que cada elemento do domínio só está associado a um elemento do contradomínio. Nesse caso, não houveram elementos duplamente associados a
um elemento do contradomínio, mas não tem nenhum problema, certo? Muito bem. Agora que a gente já viu uma interpretação de uma função nessa questão dos diagramas, vamos ver como a gente enxerga domínio, contradomínio e imagem graficamente, ok? Então eu vou desenhar aqui um plano cartesiano. Vamos fazer um pouquinho melhor do que isso. Esse é o meu eixo Y, esse é o meu eixo X. E eu vou desenhar aqui uma curva que representa a nossa função f, que a gente geralmente chama de f de x, certo? A gente escolhe um valor de x que vai ser associado a um certo y, ou seja, f de x igual a y. Isso são coisas equivalentes. Muito bem. E agora vamos supor que essa curva ela realmente começa aqui e termina aqui. Vamos estender isso aqui um pouquinho. Ok? E aí, isso quer dizer que essa curva ela tem aqui uma certa faixa de valores de x que definem ela, né? Olha só, todos esses elementos aqui, esse intervalo real de números no eixo x é o que compõe o nosso domínio, ok? Agora, o eixo y é o eixo onde os elementos do domínio serão associados. Não necessariamente ao eixo y inteiro, mas o lugar que eles estarão associados está no eixo y. Então a gente vai representar aqui como se fosse de forma geral, mas não necessariamente ao eixo y como um todo. Mas aqui é o que a gente chama de contradomínio, ok? E essa faixa aqui de valores que a função realmente assume, certo? Olha só, esse intervalo aqui de valores de y é o que a gente chama de imagem, ok? Imagem de f. Muito bem, então com o gráfico aqui a gente conseguiu determinar o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função, certo? Agora, nós vamos identificar por meio de alguns gráficos se eles representam ou não alguma função, ok? Vamos desenhar aqui 3 planos cartesianos. Aqui nós temos o eixo Y, eixo X, eixo X, eixo Y, eixo Y, eixo X. Muito bem. E vamos fazer aqui 3 curvas. Certo. Para a gente identificar se esse gráfico representa ou não uma função, a gente utiliza uma coisa que a gente chama de teste da reta vertical, ok? No caso, a gente vai traçar várias retas paralelas ao eixo y e, se ela intercepta a curva da função mais de uma vez, então isso não é uma função, ok? Vamos testar aqui? Olha só. Claramente a gente já viu que intercepta mais de uma vez, né? E o que acontece? Se acontece uma vez, já não é uma função. Por quê? Quer dizer que esse valor de x aqui está com, nesse caso, 3 valores de y associados. Isso é impossível, certo? Um valor de x só pode ter um y associado. Se a gente faz a mesma coisa aqui, a gente observa claramente que também não é uma função, essa circunferência aqui. Mas nesse caso, observa que eu posso traçar qualquer reta aqui e o mais próximas assim possível, que só vai interceptar o gráfico uma vez. Então, esse caso aqui não é uma função, esse caso também não é, e esse caso é uma função, ok? Acabamos de identificar isso graficamente e isso funciona para qualquer gráfico, ok? Esse teste é válido para todo tipo. E por último, eu vou simplesmente introduzir a notação de funções, né? Considerando aqui que esse caso, vamos falar, se represente uma função f, nós denotamos o seguinte. Então, notação. Nós definimos que uma função f, ela está definida em um domínio para um contradomínio, ok? Por exemplo, uma função y igual a f de x igual a, vamos supor, x,
ela está definida para qualquer número real. Se o meu x for 1, o meu y vale 1. Se o meu x for 2, o y vale 2, e assim por diante. Ou seja, f está definida dos reais para os reais. Ok? Bom, esse foi o conteúdo dessa primeira aula. Na próxima nós vamos falar sobre os tipos de funções e algumas características, como funções injetoras, sobrejetoras, funções pares e ímpares, para depois a gente falar um pouco de função inversa. Muito obrigado por assistir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se possível o seu comentário. Um abraço e tchau, tchau.